Abram ali na carta de Paulo aos Efésios. Livro de Efésios, capítulo de número 5. Efésios capítulo 5, versículo 8 em diante. Amém, misericórdia? Amém. Amém, glórias a Deus. Efésios 5, 8, assim está escrita a palavra do Senhor. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora, repita comigo agora, são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Versículo 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém? Repita comigo apenas o versículo 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém? Com as Bíblias continuamente abertas, mas com os olhos fechados, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós lhe rendemos graças, Senhor, por estarmos na Tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor Jesus, a Tua graça salvadora nos alcançou. Somos salvos pela graça em Ti e por Ti, Jesus, e muito obrigado por isso. Estamos aqui, esta noite na Tua casa, então somente Te adorar, Te glorificar, Te louvar e Te exaltar. Obrigado, Senhor, mais uma vez, obrigado pelas orações feitas neste lugar. Obrigado, amado Espírito Santo, por tudo, pela Tua palavra. Conceda-me graça e sabedoria a transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir ao Teu povo, Pai. Importa que o Senhor cresça, Senhor Jesus, e eu diminua. Importa que o Senhor prevaleça, amado Espírito Santo, em minha vida e na Tua igreja, e nós venhamos nos reduzir mais e mais, para que o Senhor transborde em nossas vidas e através das nossas vidas na nossa igreja. Fala conosco, Pai, que cada coração aqui presente, e seja como terra fértil, receba a Tua palavra como semente, Senhor, e venha brotar, germinar, venha crescer e dar frutos, frutos que deem mais frutos, tudo pelo Senhor e para a honra e a glória do Senhor. Assim eu e a Tua igreja oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Fala que Deus falou muito ao meu coração através dessa palavra. Eu quero ser muito feliz em transmitir ela para o povo de Deus e para vocês, irmãos, para a igreja do Senhor Jesus. E algo que veio ao meu coração, uma palavra propriamente. Em nosso dia a dia, se repararmos, nós iremos constatar que constantemente no nosso dia a dia nós estamos sempre agradando, buscando agradar, ou agradando, ou sermos agradados. Amém? E agradar pode ser que seja um hábito, uma qualidade da pessoa, a pessoa que sempre busca agradar, ou em alguns casos também a pessoa busca agradar por algum interesse em ti, mas sempre estamos buscando agradar. E você vai ouvir essa palavra muito hoje, a palavra agradar. Um verbo que corresponde a uma ação, a uma atitude, seja ela intencional ou até mesmo, como eu disse, ou não. Mas propriamente ela faz parte constantemente das nossas vidas. Agradar. Ora estamos agradando, ora estamos sendo agradados. E o tema para essa mensagem desta noite é agradar a quem? Agradar a quem? E você vai compreender melhor este tema proposto aqui nessa mensagem no decorrer da própria mensagem. Dentre algumas intenções na qual o apóstolo Paulo expressa para com a igreja de Éfeso, a qual essa carta é relatada, algumas das intenções de Paulo para com aquela igreja é que ela se mantivesse
E alguns assuntos que o apóstolo Paulo aborda nessa carta, ele menciona a mudança de comportamento, atitudes daquele que, convertido em Cristo Jesus, adota após o seu novo nascimento. Está com a Bíblia aberta aí? Efésios 5, volta lá para o primeiro versículo que a gente leu, 8. Versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, antes de nos unirmos com Cristo, estávamos perdidos nesse mundo, sem salvação. Ali em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, porque outrora, aí o apóstolo Paulo pontua muito bem, nós éramos trevas. Continuando no versículo 8, mas agora, e eu pedi para vocês repetirem a palavra agora, mas agora somos luz do Senhor. Somos luz no Senhor. Ou seja, o antes e o depois. Eu era uma pessoa e agora sou outra. Eu tinha algumas atitudes e agora eu tenho outras. Eu tinha alguns comportamentos e agora eu tenho outros, e assim por diante. E o apóstolo Paulo continua no mesmo versículo 8, a última parte do versículo 8: vivam como filhos da luz. Eu vejo aqui como uma ordenança de tudo aquilo que propriamente a gente expressou aqui, e Paulo ainda reforça: vivam como esses filhos da luz. Nós somos gerados em Cristo Jesus, nova criatura somos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, isso tudo se fez novo. Somos novas criaturas, somos novas pessoas em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Glórias a Deus. Então devemos não somente, como filhos da luz, andar como filhos, viver como filhos da luz. E essa luz é o próprio Jesus. Ali em João 8:12, um versículo muito conhecido, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o próprio Jesus, ele é a luz, e nós andamos em Cristo Jesus, a própria luz, que é o Senhor Jesus. Ou seja, vivamos como filhos da luz, que é Cristo Jesus. Filhos que, lembra da palavra? Agradar. Filhos que agradam o Pai. Amém? Filhos que agradam o Pai. Prosseguindo para o versículo 9, Paulo apresenta o que resulta, o que gera propriamente andar na luz, ser filho da luz, andar em Jesus. Pois o fruto da luz, versículo 9, está acompanhando comigo, amém? Versículo 9: pois o fruto da luz, em algumas versões estará escrito, estará traduzido em fruto do Espírito. Sendo assim, consequentemente, por andar na luz, por andarmos na luz, o fruto do Espírito, aquilo que Paulo expressa, se reflete em nós, na nossa vida, eventualmente, consequentemente, o fruto ali mencionado por Paulo posteriormente, que é a bondade, justiça e verdade, eventualmente fica evidenciado em nós tais frutos ali apresentados: bondade, justiça e verdade, relatado aqui no versículo 9, tá, gente? Versículo 9: ao andarmos na luz, nós iremos ser bondosos, ser justos e ser verdadeiros. Amém? Glórias a Deus. Prosseguindo aqui, falando agora em agradar a Deus, eu quero ler novamente com você o versículo 10 e enfatizá-lo, porque esse é o propósito da palavra esta noite, em relação à palavra, ao verbo, à ação, à atitude correspondente a agradar. Versículo 10: e aprendam a discernir
o que é agradável ao Senhor. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprender a discernir aquilo que é agradável, aquilo que agrada a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Em outra versão, eu busquei aqui na nova tradução da linguagem de hoje, uma mais simples, está escrito assim no versículo 10: procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Particularmente também, eu vejo este versículo como uma ordenança. Aprender. Nós devemos aprender. A Bíblia diz, não sou eu quem digo, mas a Bíblia diz que nós devemos aprender a discernir, procurar saber, descobrir quais são as coisas, o que é agradável ao Senhor. Aprendam, procurem saber, procurem descobrir o que é agradável ao Senhor. E isso, amados, em tudo em nossas vidas, em tudo que nós fazemos, sejam atitudes, sejam comportamentos, sejam decisões, em tudo, o que é agradável ao Senhor. E em contrapartida também, o que não é agradável a Ele. Eu separei alguns pontos aqui e quero compartilhar com os irmãos, que irá de uma certa forma nos auxiliar, seja para identificar ou preservar ou nos preservar sobre alguns conceitos que podem nos ajudar ou interferir em relação a agradar, propriamente em relação a agradar a Deus. A primeira, pessoas que têm a necessidade, e eu coloquei entre aspas, necessidade, pessoas que têm a necessidade de serem agradadas constantemente. Talvez você conheça uma pessoa assim, que, se, em outras palavras, traduzindo aqui, se não for do jeito dela, se não ser ou não acontecer do jeito dela, nada feito, a pessoa está fora, fica empurrada, fecha a cara e etc e tal. E chega até, por exemplo, em algumas situações, chega até manipular situações para conseguir o que querem, para conseguir até mesmo ser agradadas. Eu conheço um bocado de pessoas assim, eu acho que você conhece também, já se separou com pessoas assim, ou até mesmo você se encontra nessa situação, você e Deus sabe, não estamos aqui para confrontar, mas estamos aqui tão somente para explanar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Falou comigo primeiramente, tá, irmãos? Falou tão somente comigo, né? É lógico que a gente não reluta quando a palavra vem de Deus, ou seja, Senhor, esta palavra que o Senhor tem para mim, esta palavra que o Senhor tem para a igreja, amém. Eis-me aqui, Senhor, eu vou te servir, amém. E voltando aqui, às vezes, e muitas das vezes, cedemos a tal agrado às pessoas, e ao mesmo tempo estamos desagradando a Deus. Em algumas situações apenas, tá, gente? Às vezes a gente pode se deparar com pessoas em situações assim, e a qual a gente venha, por exemplo, ceder tal situação, entre aspas, não resistir a tal situação, a tal pessoa, e ceder a tal agrado, e pode ser que porventura em tal situação que você esteja agradando tal pessoa, está desagradando ao próprio Deus. No contexto geral, no dia a dia, como mencionamos no início, e um detalhe que eu trago aqui, uma
situação. Eu falei no contexto geral, no dia a dia aí, trazendo a igreja. Trazendo ao contexto igreja a qual nós estamos. Quem iremos buscar agradar? A Deus ou aos homens? E em tudo em nossa vida, e propriamente na igreja não é diferente, pelo contrário, devemos buscar agradar a Deus. Um conceito, dentre tantos conceitos que eu poderia mencionar aqui, mas um que Deus colocou em meu coração, que acontece na igreja, e isso não é só na igreja Batista Betel, mas é uma questão geral, se a gente conhece, né, abrir o nosso, assim, buscarmos conhecer em outros contextos, em outras igrejas, com outros ministérios, com outros pastores, em outros segmentos, enfim, nós iremos deparar com isso também, que eu vou mencionar agora. Tipo, a pessoa é um conceito no meu ponto de vista, comparando aí com a vontade de Deus, um conceito errado, e que a gente vê, talvez com não tanta constância, mas a gente acaba vendo isso que eu vou falar agora. A pessoa ou a família chegar na igreja e pensar com ela, ou propriamente se expressar: o que a igreja pode me oferecer? O que a igreja pode me oferecer? A pessoa chegar na igreja e ter esse sentimento, esse conceito dentro dela: o que a igreja pode me oferecer? Em que a igreja pode me agradar? Quando o correto é, esse pensamento meu, tá, gente? Quando o correto é: eu vou para a igreja, porque eu reconheço que sou pecador, e eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que só Deus na minha vida, só Deus pode me salvar, só Deus pode dar um jeito na minha situação. Ou seja, eu não vou para a igreja pelo que a igreja pode me oferecer, mas sim eu vou para a igreja pelo que eu posso oferecer para Deus, pelo que eu posso oferecer para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu digo que a igreja é lugar de arrependidos. A igreja é lugar de pessoas arrependidas. E eu creio que todos nós somos pessoas arrependidas. Amém? Nós confessamos que somos pecadores. Nós confessamos que precisamos, necessitamos da graça salvadora, redentora e restauradora do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Viemos na igreja porque nós necessitamos desta graça de Cristo Jesus por nossas vidas. Amém, irmãos? E glórias a Deus por isso. E eu falo uma coisa: estou nessa igreja há 11 anos, glórias a Deus, uma caminhada maravilhosa aqui. E uma coisa eu posso declarar e dizer: a Igreja Batista Betel, ela tem palavra e tem oração, como todos podem ter compartilhado aqui, agora alguns minutos atrás, vindo aqui no altar orar. Amém? Amém. E eu quero mencionar além do mais, além da palavra, além de oração, nós temos, né? Isso é fato que eu vou dizer aqui, isso é fato. Além, temos diversidade de ministérios, ministério infantil, o Geração Betel, Ministério dos Jovens Adolescentes, Home Betel, Ministério lá da melhor idade, os cultos, né, para a melhor idade, glórias a Deus por isso, cursos de toda e qualquer área, temos cursos aqui na igreja. A oração e a palavra já bastava, meus amados, a oração e a palavra já bastava. Além do mais, a igreja, ela proporciona tudo isso. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus pela igreja do Senhor Jesus que proporciona tudo isso. Mas propriamente nós devemos vir para a igreja, expressar a nossa dependência, o nosso arrependimento em Deus, em Cristo Jesus, porque sem Ele nós não somos nada. Amém, amados? Glórias a Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Meu casamento precisa de Deus. Meus filhos precisam de Deus.
eu venho na igreja porque eu preciso de Deus. A minha família precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Também tem situações, e eu quero ser breve aqui, em contrapartida, pessoas têm certo, só mencionar aqui, tá, amados? Pessoas que têm certo temor a homens e os agradam, mesmo se sentindo mal. Já houve alguma situação na sua vida que você fez uma coisa para agradar tal pessoa e você se sentiu mal, ruim por ter feito aquilo que provavelmente você não desejava fazer, você não queria, mas para não desagradar tal pessoa, você consentiu com aquilo, você realizou aquilo e aquilo não te fez tão bem. Já aconteceu muito comigo também. É algo que a gente deve, um tanto que, se precisarmos e necessitarmos, tratar em nós também. A questão do temor a homens. Ou seja, é correto, é certo aquilo que eu vou fazer? Eu desejo fazer aquilo? Ou eu vou somente fazer aquilo para agradar aquela pessoa? É lógico, irmãos. Eu abro parênteses aqui. Existem casos e casos. Mas talvez na maioria dos casos, quando eu trago aqui aquela questão de pessoas, no início aqui do ponto, pessoas que chegam até a manipular para que sejam agradadas, é nessa questão que eu falo propriamente. Então, vamos vigiar nisso, irmãos. E às vezes, e muitas das vezes, nós agradamos os outros, desagradamos a nós mesmos e a Deus, com algumas atitudes, em algumas situações, ocasiões decorrentes. Amém, meus irmãos? Amém, glórias a Deus. E eu quero aqui pontuar, e eu quero na íntegra aqui falar para que seja bem esclarecido a questão de agradar a qual estamos tratando aqui, irmãos. Deixar claro que a questão de algumas situações em que podemos estar agradando aos homens e ao mesmo tempo desagradando a Deus. Pois o ato de agradar pessoas, exemplos aqui, agradar o esposo, a esposa, o marido, a mulher, agradar os filhos, agradar aos pais, agradar os parentes, amigos e até desconhecidos, agradar é louvável a Deus, tá, gente? Estamos tratando aqui a questão de desagradar a Deus, amém? Então, deixar bem claro aqui para os irmãos, sendo assim, o que devemos abolir são esses pontuais aspectos de, muitas das vezes, agradar as pessoas, agradar aos homens e ao mesmo tempo desagradar a Deus. Amém? Segundo ponto, devemos perseverar em aprender, em compreender se em tudo estamos agradando a Deus. Isso é o que o versículo 10 propriamente diz. Devemos perseverar. É no dia a dia, é hora a hora. A gente deve perseverar em aprender. É uma aprendizagem contínua. Em compreender se em tudo estamos agradando a Deus. Com tudo que somos, eu listei algumas coisas aqui, tá, meus irmãos? Com tudo que somos, com tudo que temos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com os nossos conceitos, com todo o nosso ser, criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, com todo o nosso corpo, da sola dos pés até o alto da cabeça, ou propriamente até os cabelos, com todo o nosso ser, com nossas vestimentas, com nossas palavras, o que sai da nossa boca, com nossos ouvidos, o que entra pelos nossos ouvidos, quando somos nós que escolhemos aquilo que vai entrar pelos nossos ouvidos. Ou seja, listamos aqui alguma coisa, o nosso comportamento, enfim, em tudo temos que aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém? Com uma listinha meio geral aí, lógico que está faltando mais coisas, mas já dá para a gente abranger bastante aqui com tudo isso que foi pontuado. Em tudo, absolutamente tudo, nós devemos perseverar em descobrir, em discernir aquilo que é agradável ao Senhor. E atitudes
e escolhas como santidade, pureza, honestidade, veracidade, justiça, paciência, entre tantos e tantos outros que eu poderia mencionar aqui, mas o tempo é lógico não nos permite, que eu poderia mencionar aqui. Tais ações, tais atitudes, nós sabemos que se perseverarmos nelas, nós continuamente estaremos agradando a Deus. Amém? Glórias a Deus. Terceiro e último ponto, e é um fato, e você vai com certeza continuamente concordar comigo acerca deste fato. Terceiro ponto: o Senhor é um Deus que nos agrada, e muito. Amém? O Senhor Deus, Ele nos agrada, e muito. Você já recebeu uma bênção do Senhor? Amém? No mínimo uma bênção do Senhor você já recebeu na sua vida, uma vitória? Deus. Uma. Deve estar passando diversas bênçãos, diversas vitórias, milagres, acontecimentos que Deus realizou na tua vida. Deus nos agrada, e muito. Você é agradado por Deus, e como o Senhor nos agrada. E isso vai de encontro, é fato, com a palavra dele. Em Efésios, e isso tudo aqui, 2 versículos que eu vou mencionar, dentro da carta de Paulo aos Efésios. Efésios 1:3. Volta um pouquinho, ele está em Efésios 5. Efésios 1:3. Que você tenha isso, eu creio que você já tem, mas venha ter mais e mais embutido em teu coração essa palavra do Senhor. Efésios 1:3, só voltar um pouquinho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, repete comigo, todas, repete comigo, todas, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Cristo Jesus, ou seja, temos total e plena parte de todas essas bênçãos espirituais que Deus reservou para nós. Amém, igreja? Amém. Outro versículo que eu quero compartilhar, Efésios 3, está tudo aí em Efésios 3:20, um versículo que eu amo tanto também. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso de fazer infinitamente mais, abundantemente mais, em algumas traduções, além de tudo aquilo que pedimos nas nossas orações, nos nossos clamores, nas nossas súplicas, ou até mesmo pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E quanto mais o buscamos, mais e mais a fé, a unção do Espírito Santo está em nós, mais e mais as coisas acontecem em nossas vidas, abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Amém, igreja? Glórias a Deus. Nós nunca iremos retribuir a altura, nós nunca iremos retribuir a Deus a altura, nunca, jamais. Mas o esforço que fizermos já estará agradando ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. E para finalizar, eu quero deixar um versículo na carta anterior a Efésios, Gálatas capítulo 1. Hoje está tudo um pertinho do outro. Gálatas capítulo 1. E para finalizar a mensagem desta noite, eu quero compartilhar apenas um versículo em Gálatas 1:10. Versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém, igreja? Amém. Então, tão somente devemos perseverar em buscar agradar, tão somente
Buscar fazer tudo aquilo que venha agradar a Deus. Agradar aos homens? Estou agradando a Deus? Ok, mas eu não vou desagradar a Deus, não vou desagradar ao meu Deus por agradar aos homens.